O meu nome é Pedro Carreiro Martins, sou médico de formação, sou licenciado em Medicina, sou especialista em Imunoalergologia, trabalho no Hospital Dona Estefânia, onde sou consultor de Imunoalergologia. Sou também professor auxiliar convidado aqui na Faculdade de Ciências Médicas, na Nova Medical School, onde também sou regente da Unidade Curricular de Imunoalergologia e docente de Fisiopatologia e Alvos Terapêuticos 1 e 2. Tenho um interesse grande no tópico dos efeitos da poluição sobre as vias aéreas. Tenho participado em vários trabalhos que abordaram estes efeitos, quer ao nível da criança e no idoso, portanto, trabalhos que foram feitos quer em Portugal, noutros em África, nomeadamente até em Cabo Verde. E portanto, é um tema que me interessa muito e inclusive temos muitos trabalhos e temos contribuído muito para um saber acrescentado nesta área que está disponível online, temos várias publicações neste sentido. Dentro dos efeitos das partículas na saúde, temos da matéria particulada inalada, portanto, elas podem ter efeitos quer ao nível das vias aéreas, portanto aqui é o efeito mais óbvio, que antigamente pensava-se que era só a nível das vias aéreas, sabe-se que hoje também pode ser a nível cardiovascular, também a nível cerebral, portanto, e mesmo até em termos de neoplasias. Portanto, isto está bem documentado, há evidência neste sentido. Relativamente à parte respiratória, portanto, temos a tosse, desses queixas mais como uma tosse frequente, depois temos situações de maior gravidade como exacerbações de asma, mesmo o aparecimento de asma, doença pulmonar obstrutiva crónica. E dentro da parte cardiovascular, o aumento da frequência cardíaca, arritmias, aumento da pressão arterial, mesmo o risco para infarto agudo do miocárdio está associado com o aumento da matéria particulada. Há vários estudos que apontam para que o aumento da matéria particulada tenha um efeito, aumenta o risco de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Portanto, isto é um aspecto importante. E depois temos aqui um campo também que é importante, que está relacionado com as neoplasias. E há estudos que demonstram, claramente, já tem alguns estudos de corte que demonstraram, inclusive a OMS chama a atenção para isso, que a exposição à matéria particulada associa-se, é um fator de risco importante para, por exemplo, cancro do pulmão, que aqui será a exposição mais próxima da matéria inalada, mas não só outros tipos de neoplasia, portanto, tem mesmo a própria exposição de matéria está associada até com o carcinoma da bexiga, portanto, que é completamente distante, um aparelho completamente distante do aparelho respiratório, um órgão completamente distante. Depois temos também outras situações, por exemplo, a demência, portanto, o Alzheimer. Portanto, estudos recentes demonstram que as pessoas mais expostas à matéria particulada, a mais poluição, e particularmente à matéria particulada, têm um maior risco de desenvolver processos demenciais e Alzheimer. Portanto, está aqui, ou seja, a matéria particulada a poluição a que nós estamos sujeitos, e nas grandes cidades, onde particularmente há mais fontes de partículas, e aqui estamos a referir mais partículas ultrafinas, são aquelas que de facto conseguem passar a membrana alvéolo capilar e exercer os seus efeitos não só ao nível das vias aéreas, mas também a níveis mais gestais. E ela exerce os seus efeitos na saúde porque a matéria particulada tem na sua composição, por um lado, tem alguns minerais, portanto, há vários minerais que podem estar na matéria particulada, podem ter também na sua composição hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que aumentam aquilo que se diga do stress oxidativo. Quando se vai originar stress oxidativo, potencia o stress oxidativo, que depois vai lesar as células, quer das vias aéreas, quer próprias estruturas do nosso código genético, e vão levar a mutações, a alterações nas nossas células, que começam depois a responder de uma forma inadequada, inapropriada, e depois levam ao aparecimento das doenças. Habitualmente, os efeitos na saúde, eles agrupam-se efeitos a curto prazo e efeitos a longo prazo. Os efeitos a curto prazo são, por exemplo, os picos. Num dia em que haja maior concentração de matéria particulada na cidade de Lisboa, podem existir naquele dia, muitas vezes o efeito não é imediato, é 2 a 3 dias após o pico de exposição, existe maior deslocação ou excesso de urgência por problemas respiratórios. Portanto, seria um cenário. Ou então isso nas crianças, habitualmente os estudos feitos até aproveitam muito na faixa etária pediátrica,
porque são vias aéreas mais, digamos, mais sensíveis e consegue-se estudar exatamente o efeito da poluição sobre o corpo humano. Portanto, e sabe-se que, por exemplo, dias de maior concentração de poluição atmosférica, matéria particulada, podem existir mais idas à urgência por crise de asma. Depois temos os estudos de efeitos a longo prazo, e aqui é que entramos na poluição como fator de risco para desenvolvimento de doenças crónicas. E aqui entramos para a asma, uma doença crónica, a doença pulmonar obstrutiva é crónica, também obviamente que é uma doença crónica, a doença coronária, portanto, um conjunto de doenças que não se desenvolvem no imediato, mas que a exposição cumulativa ao longo da vida pode passar despercebida, mas só numa determinada faixa etária é que se torna relevante, é que se torna manifesta. E estes são os efeitos resultantes da exposição cumulativa, da exposição crónica, que depois originam as doenças crónicas que hoje em dia sabe-se que têm efeitos desde que somos pequenos. Portanto, a exposição cumulativa vai desde o nascimento até morrermos, e crianças mais expostas a poluentes têm um maior declínio de função pulmonar ao longo da vida. As pessoas mais expostas, e há trabalhos que demonstram, por exemplo, que ao nível das fobias aéreas, têm maior perda da função pulmonar, os brônquios vão ficando mais estreitos, vão também têm maior risco de desenvolver doença coronária aguda. Portanto, há aqui um conjunto de doenças que estão claramente relacionadas com matéria particulada, e aqui vamos a falar, incidimos na matéria particulada das fontes antropogénicas, onde numa cidade industrializada, numa cidade como qualquer cidade portuguesa e não só, qualquer cidade europeia, acaba por ter como grande fonte o trânsito, o tráfego automóvel, portanto, sobretudo os veículos diesel. Todos os combustíveis fósseis podem originar matéria particulada, portanto, toda a queima de combustíveis fósseis. No nosso país, isso acaba por ser mais relevante nas centrais que utilizam para a produção de energia, e em países, como noutros países, em África, por exemplo, a combustão de carvão, de madeira, é uma fonte importante de matéria particulada. Portanto, e até é uma fonte de matéria particulada a nível do ar interior, porque que é um dos grandes problemas que a Organização Mundial de Saúde até alerta, e que procura que haja fortes e têm sido desenvolvidos equipamentos próprios para a queima, porque até sabe-se que as crianças, porque habitualmente neste tipo de países, onde a queima é feita dentro de casa, a mulher e a criança são os mais suscetíveis. Portanto, a mulher porque está a cozinhar, a criança porque está junto da sua mãe, e sabe-se que estas crianças, expostas desde pequena, são crianças que desenvolvem doença pulmonar obstrutiva crónica no futuro. A doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença que está muito associada ao tabaco, portanto, aos fumadores acima dos 40 anos, mas cada vez mais se sabe que são doenças que começam numa idade muito precoce, e que a exposição precoce à matéria particular resultante da queima de combustíveis fósseis, que podem ser não só do trânsito do combustível da gasolina, do diesel, mas também do carvão, da madeira. Portanto, e isso são de facto aspectos que são importantes. No nosso país poderá não ser, com alguma exceção de algumas regiões, a fonte mais importante, mas em alguns países isso ganha muito relevo. Os estudos desenvolvidos nas faixas etárias nas crianças são mais simples, porque não têm esse efeito cumulativo. Nos adultos são mais difíceis, porque é preciso destrinçar bem os diferentes fatores de risco, individualizá-los bem, para termos a certeza que é a poluição, uma matéria particular, que provoca aquele efeito. Por isso é que são estudos, até muitos destes estudos são estudos mais recentes, em que foram feitos estudos de corte, em que foram acompanhados adultos ao longo de um grande período de tempo. Foram identificados os diferentes riscos alimentares, o tabaco e a exposição à matéria particulada. Este chegou-se à conclusão que, de facto, a matéria particulada por si só, mesmo entrando em linha de conta com o efeito do tabaco e da alimentação, é um fator de risco. Agora, temos aqui que ter a noção que também há aqui um certo efeito multiplicativo muitas vezes dos fatores, ou seja, o indivíduo fumador
se ficar mais exposto ao tabaco, poderá ter um efeito até maior do que um indivíduo que seja só, que fumasse só e que não estivesse exposto à poluição. E o mesmo da alimentação, ou seja, nós, no nosso dia a dia, no tipo de vida que fizemos, estamos expostos a diferentes fatores de risco, e eles muitas vezes, o resultado final não é só a soma aritmética deles todos, eles muitas vezes interagem entre eles e têm um efeito multiplicativo. Portanto, isso também é um aspecto que é muito importante. Em termos de a combustão de qualquer combustível, a combustão de biomassa pode produzir partículas ultrafinas. Tem a ver depois com o tipo de combustão que é feita. Portanto, numa grande cidade, sem dúvida, são as partículas de diesel. Portanto, se for no campo, num incêndio, que seja, aí poderá ser diferente. Mas numa grande cidade, sem dúvida alguma, a grande fonte são as partículas, é o diesel, a combustão do diesel. Depois, em termos de trabalhos de efeitos da poluição no campo ou na cidade, habitualmente, muitas vezes os estudos utilizam exatamente essa abordagem. Tem um grupo de pessoas de uma zona mais rural, outro grupo de pessoas de uma zona mais citadina, e acompanham-nas, estudam-nas, porque é a forma como conseguem utilizar porque nós na cidade, se formos todos da mesma cidade, vamos estar todos mais ou menos o mesmo tipo de poluição, assumindo que grande parte da nossa exposição, mesmo no ar interior, até é resultante de contaminação do ar exterior. Portanto, aí os estudos de facto apontam para que as pessoas das cidades, e há estudos, portanto, até há um estudo que é um estudo emblemático, foi um estudo efetuado na Suíça, que é o estudo de Sapaldia, que mostra exatamente isso. Portanto, quem está nas zonas mais... foram estudadas várias cidades da Suíça, portanto, um estudo que resultou inúmeras publicações, em que demonstrou que as zonas mais poluídas, os habitantes das zonas mais poluídas, tinham um maior declínio, uma melhor perda da função pulmonar do que aqueles que estavam nas zonas menos poluídas. Depois há aqui um outro efeito que também é interessante, que entra um pouco no componente alérgico, e que também é sabido que, e aqui voltamos novamente à matéria particulada e às partículas de diesel, que as plantas existentes nas zonas mais poluídas produzem pólenes mais agressivos. Ou seja, os próprios poluentes, ao se depositarem na própria planta, no próprio pólen, vão conduzir da própria planta um mecanismo de defesa que origina a produção de algumas proteínas que acabam por ser mais alergénicas. E está demonstrado, e também exatamente por isso, e alguns demonstraram que as pessoas que vivem em zonas mais poluídas têm maior probabilidade de até desenvolver alergias a pólenes, porque os pólenes são mais agressivos. Não só o próprio, portanto, o efeito no próprio indivíduo aumentando a sua suscetibilidade, mas também o efeito naquele alergeno, fazendo com que ele fique mais agressivo. Portanto, há aqui resultados que depois vão originar que haja mais doença alérgica respiratória devido a isso. A maior parte da literatura está depositada hoje em dia nas PM10 e PM2,5. Os efeitos das partículas ultrafinas decorrem um bocadinho, muitas vezes depois de investigação que foi feita, quer em trabalhos mais com indivíduos, num número mais limitado de indivíduos. Os efeitos, quer na criança, quer no adulto, acabam por ser um pouco idênticos do ponto de vista da resposta celular, só que o idoso, como já tem outras doenças, outras comorbilidades, é uma população que pode ser muito mais suscetível para ter eventos fatais. Enquanto que a criança poderá ter um evento, eventualmente de maior gravidade, desenvolver uma doença crónica, depois formar-se ao longo da vida, o idoso já tem muitas vezes a doença crónica desenvolvida e o efeito das partículas finas e ultrafinas pode ter um efeito mais agudo e originar infecções respiratórias, originar até a morte. O prevenir é que devíamos tentar minimizar as fontes produtoras de partículas e aqui minimizar o trânsito que origina a produção destas partículas. Aqui, obviamente, que é sempre um dilema, porque entra muitas vezes no conforto, no dia, na comunidade das pessoas, porque idealmente devíamos, se
ficar a caminhar mais, andar mais de bicicleta, usar eventualmente veículos elétricos, mas aqui entramos num ponto que depois pode comprometer, também muitas pessoas não estão dispostas a abdicar daquilo que têm, porque não sentem os efeitos no imediato. Portanto, estes problemas não se sentem no dia de hoje, vão se sentir no amanhã ou eventualmente nas gerações futuras. Portanto, aqui é um problema que é difícil resolver, aqui passando por uma educação da população, de sensibilização, por formas também eventualmente pensadas, serão importantes para incentivar as pessoas a utilizarem outros tipos de transporte, outras formas de mobilidade que contribuam para a diminuição do número de partículas. Isso mais tarde ou mais cedo vai ter que ser feito. Quando é que será, não sei dizer, mas vai ter que ser feito, porque por caso contrário não teremos pulmões nem coração para as futuras gerações.